Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 349. E hoje em Mogi das Cruzes, por enquanto, ainda está nublado. Nós estamos aprendendo, meditando sobre o tema Por que Sofremos. E nesta semana, que nós consideramos, é considerado a Semana Santa, e nós estamos considerando os sofrimentos de Cristo e como ele nos alcançou e como ele nos alcança até hoje e até a eternidade. Hoje o nosso tema se chama Tetelestai, ou a maior cura, é o que nós vamos falar hoje. Isaías, capítulo 53, de 4 a 5, Isaías nos revela que nós seríamos curados pelas chagas de Cristo. Estas são palavras magníficas de sua promessa. Nós vamos ler então Isaías 53, 4 a 5, que diz assim: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É um paradoxo. Cristo manifestou milagrosos poderes de cura e completa autoridade sobre Satanás e também seu reino. Todavia, quando ele estava na cruz, zombaram dele. Confia em Deus? Livre-o ele agora, diz Mateus 27, 43. Insinuavam que Jesus estava sendo castigado por Deus. Que audácia! Quanto pecado em seus negros corações, quanta cegueira! Isaías explica as razões e o propósito da cruz em Jesus. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído, foi morto pelas nossas iniquidades. O castigo que merecíamos caiu sobre ele, a fim de que pudéssemos ter paz, reconciliação com Deus. Pelas suas chagas, nós fomos curados. Mas curados de quê? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 24 e 25, Pedro nos revela: curados de quê? Pelas suas pisaduras fomos curados dos nossos pecados. A cura para os nossos pecados que nos afastam de Deus, os nossos delitos e transgressões que nos afastaram de Deus eternamente, do seu poder, do domínio sobre nós. Então, nós somos curados do pecado, do domínio e do poder que eles tinham sobre nós, de nos deixar permanecer afastados de Deus. Romanos capítulo 6 também fala a respeito disso. Que cura, que salvador. E ele grita lá na cruz: está consumado. Então, como que nós fomos curados dos nossos pecados? Ali estava ele, o Deus encarnado, sendo chicoteado por homens com chicotes de couros que se enrolavam em seu corpo como serpentes, rasgando a sua carne com suas presas de ossos e metal. Ali mesmo, naquele momento, a nova aliança estava sendo escrita, mas escrita com sangue. As minhas costas, diz ele, dou aos que me ferem, e a minha face os cabe
aos que arrancam os meus cabelos. Não encontro a minha face, não escondo a minha face dos que me afrontam e daqueles que me cospem, porque o Senhor Jeová me ajuda, pelo que eu não serei confundido, nos diz Isaías 52:14, revelando então a senda do servo sofredor. Mas por que os açoites e por que não apenas a crucificação? A crucificação, ela não bastava. Havíamos quebrado a lei de Deus e estávamos em dívida com Ele. Deus, então, escreveu o certificado de dívida que nós tínhamos na carne de seu Filho e o pregou na cruz. Colossenses 2,13 nos diz assim: e a vós outros que estavam mortos em vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, todos os nossos delitos. Do Calvário veio o grito: tetelestai, está consumado. Nos dias de Jesus, quando se pagava uma dívida, a palavra tetelestai era escrita sobre o certificado de dívida que era pregado na porta do devedor, para que todos pudessem ver que o débito que essa pessoa tinha de fora, que foi totalmente pago. Deus escreveu um certificado de dívida dos nossos pecados no corpo do seu Filho, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos curados, de maneira a morrermos então para o pecado e vivermos retamente. Então foi com o sangue de Jesus, que o certificado de dívida que nós tínhamos com Deus foi pago. Do lado de fora dos muros de Jerusalém. Você foi curado e tem essa vida justa e reta? Glorificado então seja o nome de Jesus. Deus não livrou Jesus, pois estaríamos perdidos, pois não teria sacrifício então pelos nossos pecados. Jesus, ele foi o nosso substituto, pagando a pena pelos nossos pecados. E sempre é para a sua glória e para o benefício que Deus nos resgata das circunstâncias difíceis também que nós vivemos. Se não fosse você estaria disposto a sofrer a pena? Se não fosse Cristo, será que realmente nós conseguiríamos pagar esta pena, esta dívida? Com certeza não. Os apóstolos, os opositores escarneciam de Jesus e diziam: salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se? Se és realmente o rei de Israel, desce agora da cruz, e nós creremos e confiaremos em Deus. Livre-o agora, se o ama, que Deus o ama, que livre-o então agora. João 12, 27 e 28. Agora, a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto eu vim, a esta hora. Pai, glorifica então o teu nome. Assim declara Jesus. Seja qual for a provação, a dificuldade, a circunstância que nós vivemos, nós podemos pedir a Deus
que ele glorifique o nome dele, da maneira que o agrade, quando estamos passando pelos nossos próprios sofrimentos, aflições e dificuldades. Que o nome de Deus seja glorificado por meio delas. Diga-lhe: livra-me apenas se for a tua vontade. De qualquer modo, serei fiel até a morte, pois sei que se for obediente e permanecer nesta cruz, tu livrarás e também salvará a outros. O seu chamado, nosso chamado, continua sendo: segue-me. Ele deve passar por tudo. Ele bebeu até o fim o cálice do sofrimento, embora ele fosse o Filho de Deus, por mim e por você. Como falei ontem, será que podemos também beber deste cálice? E por que Jesus não saiu, não fugiu da cruz? Porque não havia fuga. Porque nós precisávamos de um Salvador. Porque nós precisávamos de um resgatador. Porque nós precisávamos de um remidor. Porque nós precisávamos de um redentor. Porque nós precisávamos de um sumo sacerdote que pudesse se compadecer das nossas fraquezas e tentações por ter passado por elas. É isso que nos revela Hebreus 4,15. Por todas essas coisas por qual Jesus passou, nós somos hoje mais do que vencedores, porque Ele nos amou, porque Ele morreu por nós. Ele nasceu e morreu para que vivêssemos. E nós nascemos e morremos a fim de que Ele viva em nós e nos outros, e que outros possam viver através de nós. Se nós tivermos que seguir alguém em nossa vida, siga aquele que morreu por você. Este é o nosso chamado. Cada um tome a sua própria cruz e siga-o. Tetelestai. Está consumado. Jesus pagou a nossa dívida, o nosso débito. E agora, você pode estar diante do Senhor e pedir a Ele que seus sofrimentos, suas dificuldades, que as circunstâncias que você esteja vivendo possam ser para a glória dEle, para que Ele seja glorificado e a sua vontade se complete em sua vida e em minha vida. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.